Olá, alunos do Paraná! Como vocês estão? Eu sou a professora Carol, nós temos a nossa intérprete, a Viviana, e hoje temos mais uma aula de ciências do 9º ano. Na aula de hoje, nós precisamos falar sobre um exercício da aula 29, que era a aula sobre propriedades dos elementos químicos. Vocês lembram dessa atividade? Nesse exercício, nós tínhamos um elemento químico aqui na figura para observar e responder algumas coisas. O que a gente precisava responder sobre ele? Qual era o número atômico? O número atômico dele é o número 13. Por quê? Se ele tem 13 elétrons orbitando aqui, consequentemente ele terá 13 prótons no seu interior. Na letra B, que estava faltando lá na resposta, desculpa, qual é o número de massa dele? O número de massa é 26, porque, por ironia do destino, esse átomo tem 13 prótons e 13 nêutrons. Tem alguns átomos que vão ter mais nêutrons do que prótons no núcleo. E aí a gente vai ver que a massa é diferente. Mas nesse caso ele tinha 13 prótons e 13 nêutrons. Então a massa dele é 26. Aí vocês também tinham que falar sobre quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então 1, 2, 3. Qual que é a coluna que ele vai se encontrar na tabela? A terceira. Em qual linha que a gente vai achar ele? A terceira também. E o nome dele é alumínio. A gente já tinha visto antes, mas estava faltando aqui a letra B. Então agora tá tudo certo. Os objetivos da aula de hoje são estar com o caderno para fazer suas anotações e suas atividades. Pega o seu caderno, abre ele, já coloca a data lá do dia para você não se perder depois. Confirmar sua presença na aula e realizar os exercícios do Classroom. Tem um link para você entrar em cada aula. Nesse link vai ter a chamada e uma atividade. Entra lá e faz isso porque é muito importante, senão você vai ficar com falta. Se você não tem acesso à aula Paraná e ao Classroom, vá na escola e pegue suas atividades, para você ter a sua frequência garantida e a sua nota também. Hoje vamos retomar o que são ligações químicas e conhecer outros compostos que realizam ligações iônicas, que a gente já falou na aula anterior. E ser sempre como os prótons, positivos. A ligação iônica, ela acontece então entre cátions e ânions. Lembra que a gente viu na aula passada? Um cátion doa elétrons e um ânion recebe elétrons. Em geral, a ligação iônica acontece entre átomos de metais e não metais. Os metais estão nas primeiras famílias da tabela periódica. Os não metais estão nas últimas. Os compostos iônicos são formados então pela doação e pelo recebimento desses elétrons que estão na camada de valência dos átomos, ok? Vamos começar com uma atividade, para já desestabilizar o negócio aqui. Considerando os tipos de ligação química, responda a alternativa que demonstra um composto formado por uma ligação do tipo iônica. Presta atenção no que tem aqui, ó. Letra A, brometo de potássio. Letra B, dióxido de nitrogênio. Letra C, água. E letra D, dióxido de carbono. Se você fez as atividades no seu caderno, você pode voltar que talvez tenha a resposta lá. A gente já volta para ver se você conseguiu responder.
E aí, você achou a resposta no seu caderno? Tinha lá nas atividades anteriores? Ou não tinha? Você teve que fazer agora? A resposta certa é a letra A, o brometo de potássio, que a gente viu na última aula sobre ligações iônicas. No caso do brometo, o potássio tem 1 elétron e o bromo tem 7. Então, o potássio doa para ele e todo mundo fica feliz. A fórmula unitária dos compostos iônicos. Escreve-se sempre o primeiro o cátion e depois o ânion. Vocês viram ali no exercício anterior que tinham as fórmulas aqui, ó, dos compostos formados. A gente sempre vai escrever primeiro o cátion, que é aquele que doa o elétron. Ele doou, então ele vai primeiro. E aí depois o ânion, sempre nessa ordem. As cargas individuais dos íons não precisam ser escritas, pois nos compostos iônicos eles são neutros, elas acabam se anulando. Se eu tenho uma carga positiva a mais e o meu amigo tem uma a menos, quando a gente se juntar vai ficar tudo igual. Os números que aparecem ao lado direito de cada íon indicam a proporção entre os átomos de cátion e de ânion. Então, se tiver lá CaCO3, que é o cálcio e o cloro e o oxigênio, o carbono e o oxigênio, cada númerozinho que estiver aparecendo ali vai ser de um elemento e a quantidade desse átomo na molécula. Se não tiver número nenhum, quer dizer que só tem um átomo daquele elemento. E esses números eles são chamados de índices. Então a gente vai ver aqui nos exemplos, ó. O cloreto de sódio. Quem que é o cátion dessa ligação? Que está primeiro, o sódio. E aí nós temos um sódio e um cloro. Então não aparece nenhum númerozinho aqui embaixo. Aí a gente tem o carbonato de cálcio, que eu falei para vocês. Nós temos um cálcio, um carbono e 3 oxigênios. Quem é o cátion dessa ligação? O cálcio, porque ele vem primeiro. No outro exemplo, o óxido de alumínio, que a gente já conhece ele de muito tempo. Nós temos 2 alumínios e 3 oxigênios. Nesse caso, quem que é o ânion daqui? É o oxigênio, porque ele está depois. Aí nós temos o sulfato de ferro, onde tem ferro, enxofre e oxigênio. Só o oxigênio tem um númerozinho do lado, porque naquela estrutura nós temos 4 átomos. Os outros só tem 1, então não precisa aparecer o número. E aqui quem que é o cátion? O ferro, que ele está primeiro. Entenderam isso, né? Agora vamos fazer uma atividade aqui juntos. Da combinação química entre os átomos de magnésio, que tem número atômico 12, e nitrogênio, que tem número atômico 7, pode resultar a substância de fórmula. Que fórmula que vai ter? Letra A, Mg3N2, letra B, Mg2N3, letra C, MgN3 ou letra D, MgN2? Pensa aí, olha na sua tabela periódica, faz a distribuição lá, monta a estrutura da ligação e eu já volto para ver se você conseguiu resolver sozinho.
Você conseguiu resolver a atividade sozinho? Essa é bem simples. Nós vamos ter aqui, ó, o magnésio, que tem número atômico 12, e o nitrogênio, que tem número atômico 7. Fazendo a distribuição, o magnésio vai ter 2 elétrons na última camada, e o nitrogênio vai ter 5. Para que todo mundo fique feliz no final da ligação, a gente precisa deixar todo mundo com 8 no final. Então, se a gente colocar aqui o magnésio com 2 e um nitrogênio com 5, o magnésio vai dar os 2 que ele tem e o nitrogênio vai ficar com 7. Não está feliz ainda. Então, a gente busca a ajuda de mais um magnésio. Aí o magnésio vai lá e dá mais um para o nitrogênio. Beleza, ele está felizaço. Mas agora o magnésio está lá com um elétron sobrando. Aí a gente chama mais um nitrogênio para formar esse composto. E aí a gente doa esse outro que está sobrando para o nitrogênio. Mas daí ainda faltam 2. Tá, daí a gente chama mais um magnésio para o negócio aqui e ele vai doar os outros 2 para esse nitrogênio. E aí todo mundo ficou feliz. A fórmula que a gente tem aqui é um Mg3N2, porque nós temos 3 magnésios fazendo uma ligação com 2 nitrogênios. Você vai ter que fazer essa estrutura no caderno toda vez para você poder descobrir qual vai ser o elemento e a quantidade de átomos desse elemento. Em alguns casos, você vai ver que tem 2, 3, 4 elementos na mesma junção. E aí você faz esse esqueminha. Vai colocando o elemento e vai doando os elétrons para ver como que fica. Aí aqui, ó, temos aqui a amostra da resolução depois que aconteceu a ligação. O magnésio doou, ficou feliz lá em cima, todo mundo, e o nitrogênio agora embaixo com os 8 elétrons. Então aqui era no momento da ligação e agora depois da ligação. Tudo tranquilinho. Agora a gente vai falar de arranjos específicos. Dependendo do tamanho dos íons e da relação entre o íon positivo e o negativo, a gente vai ter uma formação de um arranjo específico. São geralmente muito simétricos e resultam em sólidos cristalinos com formas regulares. Então, se a gente pegar esse tipo de metal ou então de pedra preciosa que tem esse formato sólido com cristais, geralmente eles são formados pela junção desses elementos numa ligação iônica. Uma atividade para você. Um elemento X possui uma configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Um outro elemento Y possui uma configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p4. Da ligação iônica entre esses dois elementos, a gente vai ter um composto com uma fórmula. Qual vai ser essa fórmula? Na letra A vai ser X e Y, só um de cada. Na letra B, Y e X, lembra daquela ordem que a gente falou, o cátion primeiro, o ânion depois. Na letra C vai ser 2x e 1y, e na letra D vai ser 1x e 2y. Pensa aí, a gente já volta.
E aí, você conseguiu resolver? Deu um nó na sua cabeça? Misturar x e y com os elementos que a gente estava estudando? É bem fácil, vem aqui comigo. A gente tem o primeiro elemento x com 2 elétrons na sua última camada. O y, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, o x doa para o y os elétrons que ele tem. E aí, como ele doa, ele se torna o cátion dessa ligação. O y, então, é o ânion e a gente tem, então, a fórmula x e y, na letra A como a letra certa. Os compostos iônicos que a gente está aprendendo agora, eles são substâncias sólidas, duras e, em alguns casos, quebradiças. Elas quebram fácil. E eles apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. O que é isso? Lembra que a gente estudou as mudanças de estado físico? A fusão é a mudança do estado líquido para o sólido. E aí, o que acontece? A gente vai ter que ter uma temperatura muito baixa para transformar esse elemento num elemento sólido. Se for para transformar ele num elemento do estado líquido para o estado gasoso, que é a passagem de ebulição, eu vou ter que ter uma temperatura muito alta. Então, isso quer dizer pontos de fusão e ebulição. Se a gente parar para pensar numa coisa fácil do nosso dia a dia, nós temos a água como exemplo. Mas a água não é um composto iônico, ela faz outro tipo de ligação. Mas nesse caso de fusão e ebulição, ela é um elemento fácil de ser analisado, porque ela tem a sua fusão no ponto 0 grau, e a ebulição em 100 graus Celsius. Então fica fácil da gente entender esse assunto. E eles conduzem corrente elétrica quando são dissolvidos na água. Então, se por exemplo a gente pegar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que você tem na sua casa, e misturar ele na água, ele vai conduzir uma corrente elétrica com mais facilidade do que se fosse só a água. Aqui eu tenho para vocês uma imagem que, se vocês quiserem, vocês podem observar lá no livro didático de vocês. Nós temos aqui em um nível submicroscópico, ou seja, muito pequeno, as estruturas que são formadas pelos compostos iônicos. A gente tem aqui os cristais de sal que eu falei para vocês, numa imagem de microscópio eletrônico, com um aumento de 90 vezes, mais ou menos. E aí você consegue ver cada grãozinho de sal assim. Se a gente pensar na fórmula dos retículos cristalinos que forma, então a gente pegar cada pedacinho desse aqui e aumentar ele muitas e muitas vezes, a gente vai ver que tem os cátions de sódio e os íons de cloro, todos unidos formando esse tipo de estrutura, um retículo cristalino, que é uma propriedade desses compostos iônicos. A maioria deles faz isso, com esse tipo de formato. Mais uma atividade para a gente poder entender esse assunto. O cátion trivalente de alumínio, que é o Al3, e aí ele tem um maisinho porque ele é um cátion, possui atração pelo ânion monovalente de flúor, na formação de um fluoreto. Sabemos que para que um composto esteja equilibrado, ambos os íons precisam estar com 8 elétrons em sua camada de valência. Qual será a quantidade de íons de cada elemento que será necessário para equilibrar essa substância? Lembra dos exercícios que a gente já fez e monta no seu caderno a ligação entre esses elementos. E a gente já volta.
Voltamos e agora vamos resolver essa atividade para que você possa entender melhor esse assunto das ligações iônicas. Nós temos aqui o alumínio. O alumínio, ele tem 3 elétrons na sua última camada. Ele vai se ligar com o flúor. O flúor tem 2, 4, 6, 7 elétrons na sua última camada. Se o alumínio der um átomo, um elétron para o flúor vai ficar com 8, tá felizão. Mas o alumínio ainda tem 2. E aí, o que a gente faz? A gente chama mais flúors para fazer o composto. Então, a gente chama 2 flúors e aí o alumínio vai dar os seus 2 elétrons para eles. Assim, depois da ligação, a gente vai ter o alumínio, sem seus elétrons da última camada, que foram doados para o flúor, ou melhor, para os flúors. E aí eles estão cada um com 8 elétrons na camada de valência. Bem tranquilo. No nosso corpo, nós temos vários íons que fazem parte da composição e de manter o equilíbrio do nosso corpo. Nós temos aqui os cátions de cálcio, que são encontrados nos nossos ossos e nos nossos dentes. Por isso que eles são mais duros. Nós temos também os cátions de ferro, que estão presentes na hemoglobina do sangue. Eles ajudam a carregar o oxigênio que a gente inspira na respiração. Nós temos também os cátions de sódio e de potássio, que são encontrados em todos os fluidos corporais. Todos o sangue, a saliva, a urina, tudo que a gente tiver de fluido, de líquido no corpo, vai ter sódio e vai ter potássio. E nós temos um ânion que está presente no suco gástrico do estômago, que é feito de cloro. A gente pode perceber que ele consegue digerir os nossos alimentos e aí ele tem propriedades diferentes dos outros íons que a gente já falou. Então é importante saber sobre esse tipo de íon, de ligação que eles fazem, para a gente entender o que acontece no nosso organismo. Nós temos compostos feitos por essas ligações que a gente usa quase todos os dias da nossa vida. O primeiro que a gente tem aqui é o carbonato de cálcio, que a gente usa como antiácido. Quando você está com aquela dor no estômago, assim, que você comeu um negócio que não caiu bem, você toma um antiácido. E aí ele tem na sua composição uma ligação, um composto feito de uma ligação iônica. O hidróxido de magnésio é o leite de magnésia que a gente compra na farmácia, que também às vezes é tomado quando você está com dor de estômago. O sulfato de ferro, ele é usado para tratar pessoas que têm anemia. Falei para vocês que o ferro é importante no nosso sangue. Então, se a pessoa não tem ferro, ele tem que tomar esse sulfato de ferro. O bicarbonato, ele é um ânion poliatômico que controla o equilíbrio ácido e básico do nosso sangue. O que acontece? Se o seu sangue tiver com muitos ácidos, ou então ele tiver mais básico, a gente vai aprender isso depois, você vai precisar equilibrar isso. E aí a gente usa bicarbonato, naquele soro que você fica tomando na veia, muitas vezes. O bicarbonato também pode ser conhecido como bicarbonato de sódio, que é esse branquinho aqui que tem 1001 utilidades. E aí você deve ter na sua casa, com certeza, guardado em algum cantinho. Nós também temos o sulfato de magnésio, que é um laxante que a gente compra na farmácia, que todo mundo pode comprar. E ele também é administrado por via intravenosa, ou seja, na sua veia, para prevenir convulsões causadas por pressão muito alta em mulheres grávidas. Então, geralmente, mulher grávida não pode tomar muito remédio, então eles administram isso na veia para poder controlar a pressão alta. O iodeto de potássio é um nutriente essencial adicionado no sal de cozinha. Para quê? Nós temos uma glândula, que é a glândula da tireoide, que tem uma função muito importante no nosso organismo, de manter o equilíbrio e a homeostase do nosso corpo. Quando existe um desequilíbrio, a gente pode ter uma doença que é uma doença chamada de bócio. O iodo, ele ajuda a controlar essa doença. E é desde muitos anos atrás que a gente não tem mais resquícios de doenças assim, porque foi colocado esse iodeto de potássio no sal de cozinha. E aí a gente consegue manter a nossa alimentação equilibrada só usando o próprio sal, porque ele já tem esse composto adicionado.
E o fluoreto de sódio, ele é adicionado na pasta de dente, para que o nosso esmalte do dente seja fortalecido. Por mais que a gente tenha cálcio no dente, a gente precisa manter o esmalte que está por fora do dente. Então, esses compostos, eles são formados pela união de metais e ametais, num tipo de ligação iônica, e eles têm uma serventia muito grande no nosso cotidiano. E agora nós temos uma atividade para fixar tudo isso que eu falei. Vocês vão relacionar os respectivos íons às suas utilizações em nosso cotidiano e em seguida vão marcar qual é a alternativa que demonstra essa sequência certa. Então a gente tem aqui, ó, na letra A, carbonato de cálcio, na letra B, iodeto de potássio, na letra C, fluoreto de sódio e na letra D, hidróxido de magnésio. Você vai ver qual dessas funções aqui é a de cada um. Então, qual desses compostos é utilizado nas pastas dentais para evitar a formação de cáries? Qual deles é componente do sal de cozinha? Qual deles é usado em antiácido e qual é o leite de magnésia? E aí depois você vai ver qual que é a sequência certa, se é a letra A ou se é a letra B. E a gente já volta para ver se você conseguiu.
Essa atividade estava um pouquinho trabalhosa, mas estava fácil de resolver. Vamos voltar aqui para corrigir e ver se você conseguiu resolver. A letra C era do fluoreto de sódio, que é o composto que a gente usa na pasta de dente para prevenir a causa de cáries e para proteger o nosso esmalte do dente. Na letra B, nós temos o iodeto de potássio, que é o componente que a gente coloca no sal de cozinha para prevenir as pessoas de terem bócio. Na letra A, nós temos o carbonato de cálcio, que é usado nos antiácidos, que você toma quando você está com um pouquinho de dor de estômago, não teve aquela digestão muito bem feita. E a letra D é o hidróxido de magnésio, que é utilizado para fazer o leite de magnésia. Então, a alternativa que corresponde às letras certas aqui é a letra B. Bem fácil, né? Na aula de hoje, nós vimos mais exemplos de elementos que realizam ligações iônicas. E aí nós vimos os compostos iônicos que são usados no nosso cotidiano. Nós vimos que eles têm inúmeras funções e que é importante para a gente saber tudo isso para depois você não tomar um remédio errado, não ingerir um alimento que vai te fazer mal. Por isso que é importante você ter esse conhecimento. Nós também vimos os íons que fazem parte do funcionamento do nosso organismo. E aí eles são numerosos, se você quiser depois estudar sobre isso, pesquisar sobre isso na internet, você vai achar muita coisa. Na aula de hoje também quero lembrar vocês de não deixarem de responder a chamada e a atividade que estão juntas no mesmo link. E aí também mantenham uma rotina de estudos, se alimentem bem, se exercitem, cuidem de quem vocês estão em casa juntos, façam uma atividade física juntos e não se esqueçam de agir como os prótons. Sempre positivos. A gente tem que estar com a mente positiva para atrair coisas boas. Keep safe, se mantenham seguros. E a gente se encontra em mais uma aula de ciências para falar sobre ligações, só que não serão mais ligações iônicas. Te vejo lá!